1 Reis, capítulo 19, versículos de 5 a 9, a palavra do Senhor diz assim: E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Irmãos, eu vou repetir só essa parte finalzinha aqui do versículo 9, depois a igreja repete, amém? Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Irmãos, os irmãos já viram aquela corrida de obstáculos? Quem já viu aqui? Corrida de obstáculos. Irmãos, eu fico cansado só de ver aquela corrida, né? Porque além dos atletas terem que correr, né? Além dos atletas terem que ter rapidez, eles têm que ter força suficiente para pular aqueles obstáculos. E tem que ter também, vamos dizer assim, discernimento para pular na hora certa. Tanto é que alguns saem atropelando, e quando atropela um, sai atropelando os outros. Não é assim, irmão? Pense numa corrida difícil, não é? Porque cada pulo daquele que eles dão é mais uma força que eles têm que empregar, né? Aí você pode estar pensando assim: pastor, o que é que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Irmãos, é porque às vezes parece que nós estamos numa corrida de obstáculos, que essa corrida não tem mais fim. Não é, irmão? É um obstáculo com força. E quanto mais você corre, quanto mais você pula obstáculos, mais pista tem para você correr e mais obstáculos aparecem. Não é assim, irmãos? A nossa vida, na verdade, ela é feita assim, né? De corridas e obstáculos. A gente vence um e já vem outro para a gente vencer de novo. Não é desse jeito, irmãos? O problema é que chega, às vezes, alguns momentos na nossa vida que nós nos encontramos cansados e abatidos, justamente por causa da extensão dessa corrida e do esforço que nós empregamos ao pular cada obstáculo. Não é assim, irmão? E cada obstáculo desse que a gente vai ultrapassando, que a gente venceu, amém, é tempo de festejar, mas tudo isso traz uma carga emocional tremenda, não é, irmãos? É pressão de todos os lados, é pressão social, não é? O mundo querendo que você se adapte a ele, você sabendo que não deve ser assim porque nós somos cristãos, e fica essa luta terrível. Isso tem uma carga emocional tremenda. Às vezes é luta dentro da família. Não é assim, meu irmão? Luta na família, meu irmão, não tem coisa pior. Aí também aquela carga emocional tremenda. Aí tem luta no trabalho, não é, irmãos? Aquelas pessoas querem puxar seu tapete, é chefe chato, chefe arrogante, e você tem que estar ali, né? Porque você precisa. Olha, irmãos, não é fácil. Aí chega aquele momento em que nós estamos esgotados. E esta palavra esgotamento, irmãos, é uma palavra que assusta. Mas muitas vezes nós estamos assim, esgotados. Às vezes, irmãos, nós não queremos demonstrar aos outros que estamos esgotados, mas muitas vezes nós assim estamos chegando ao ponto de dizer: não quero mais, eu quero jogar tudo para o alto, eu quero desaparecer. Eu sei, irmãos, que a gente não costuma dizer isso, né, para as pessoas ouvirem, mas sei que esse sentimento existe no coração. Eu quero desaparecer, não quero mais. Isso é o esgotamento. E nessa noite, irmãos, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o esgotamento, mas numa perspectiva para abençoar a tua vida. Porque eu quero falar sobre encontrando Deus em meio ao esgotamento espiritual. E se você, em algum momento da sua vida, já esteve ou está agora esgotado espiritualmente, você pode se identificar com o profeta Elias, porque no texto que nós lemos hoje, irmãos, nós vemos um profeta esgotado espiritualmente. E teve mais alguns problemas, né, sobre ele que nós vamos ver nesta noite, mas ele estava esgotado, meus queridos.
Agora veja, meus amados, Elias, ele entra na história de Israel num momento crucial, porque o povo de Israel estava desviado. O povo de Israel estava o quê, irmãos? Desviado. Por quê? Por causa do seu rei Acabe, que era um rei que não estava fazendo as coisas certas. Além dele ser um mau rei, ele ainda pecou tremendamente, porque ele casou com uma mulher sidônia chamada Jezabel. Como era o nome dela, irmãos? Jezabel. E a mulher era terrível, irmãos. A mulher era complicada. Ela, além de arrastar o seu esposo para a idolatria, ela também arrastou toda a nação. A nação passou agora a adorar, né, entre aspas, Jeová, mas também a Baal, o senhor das moscas, né? Então, eles estavam aqui, meio cá e meio lá, né? Um momento que eles sacrificavam a Baal, o outro era a Jeová, e ficava naquela coisa. E aí chega Elias, irmãos, e Elias chega nesse momento crucial, e os irmãos sabem que Elias disse: conforme a minha palavra, não choverá por 3 anos. Não foi assim, irmãos? E assim aconteceu, o céu se fechou. Irmãos, olha que palavra poderosa. Deus disse para ele: vai lá, Elias, eu vou fechar os céus. E ele assim creu, falou, e o céu se fechou por 3 anos. Irmãos, sabem, irmãos, que ele ficou ali no ribeiro de Querite, sendo abençoado sobrenaturalmente por um corvo, né? Que toda de manhã ele trazia pão e carne, de manhã e à tarde. Então ele estava ali, irmãos, no ribeiro de Querite, sendo abençoado desse jeito, né? Eu acho que o padeiro dizia: meu Deus, eu vou fechar a porta da padaria, porque todo dia vem um corvo e rouba pão. Mas acontecia. Eu não sei, irmãos, se o corvo ele roubava um pão. Eu não sei se Deus fazia esse pão aparecer, mas só sei que chegava às mãos de Elias pão e carne. Amém, queridos? Mas aí, meus amados, os irmãos sabem que ele enfrentou aquela luta com a mulher sunamita, né? Ele chegou lá, né? E fez abundar ali a farinha, né? E o azeite ali da sunamita, foi aquela coisa toda. E depois chegou o momento dele se apresentar diante do rei. E ele se apresentou, irmãos. E ele fez um desafio. Ele disse: Baal é Deus, sirvam a Baal, mas se Jeová é Deus, sirvam a Jeová. E fez um desafio a 850 profetas. A quantos, irmãos? 850 profetas, porque era 450 profetas de Baal e 400 profetas de uma deusa chamada Azerá, ou Azera, como você queira pronunciar. 850 irmãos, os irmãos sabem da história, os profetas ali, toda aquela macumbada junta, né, cantando, dançando diante de Baal, e nada acontecia, não é? E, irmãos, o interessante é que Elias estava tão confiante que ele começou a zombar. Ele disse: vai, fala mais alto. De repente ele está fazendo alguma coisa e não pode ouvir. E aí eles se cortaram, irmãos, foi aquela coisa toda. E depois de muito sangue inútil derramado, eles disseram: não conseguimos. Agora é tua vez, Elias. Elias restaura o altar que estava caído, né? Manda colocar o animal ali, né, em cima do altar, e mandou molhar o altar 3 vezes, irmãos, de tal forma que até o córrego ao lado se encheu de água. E ele faz uma oração, irmãos, muito simples. Ele diz: Senhor, me ouve e mostra que há Deus em Israel. E aí, irmãos, fogo do céu desceu e consumiu o holocausto, mas não apenas o holocausto, também lambeu as águas que estavam no córrego. Deus estava dizendo: eu sou Deus, Baal não é ninguém, só existe eu como Deus. Diga glória a Deus, irmãos. E ousadamente, irmãos, era outros tempos, tá? Mas ousadamente, Elias sacrificou os 850 profetas de Baal. Irmãos, naquele dia, Elias foi um vencedor. Foi ou não foi, irmãos? Ele podia bater no peito e dizer: Deus fez por mim, né, alguma coisa. Eu sei que ele não fez isso porque ele não era um homem soberbo, mas, né, talvez ele pudesse até se orgulhar e dizer: Deus me usou. Não é assim, irmãos? Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Nada. Olha que coisa. Não aconteceu nada. Acabe continuou sendo um mau rei. O povo continuou ainda cocheando. Eles, no momento, disseram: não, estamos aqui, vamos servir a Deus. Mas se você seguir a história, você vê que eles voltaram à idolatria tempos depois.
E pior, irmãos, Jezabel disse: olha, manda um recado lá para ele. Se amanhã eu não fizer com ele o que ele fez com os meus profetas, eu morro. Olha só, meus queridos, agora veja, meus amados, um homem que enfrentou 850 profetas, um homem, meus queridos, que através da sua oração, da sua palavra, fez abundar, né, os mantimentos de uma viúva, né, pobre, um homem, meus queridos, que ressuscitou um jovem. Os irmãos sabem, né, que através dele Deus ressuscitou um jovem, um homem que estava sendo todos os dias alimentado por um corvo, trazendo pão e carne. Este mesmo homem, ele temeu uma mulher, porque ele disse: esta mulher vai me matar. E ele foge daquela mulher. Ele foge de Jezabel. Mas por qual motivo, irmãos? Um homem que tinha uma experiência profunda com Deus, ele fugiu. Sabe por quê, irmãos? Justamente porque muitas vezes nós estamos esgotados. O texto não deixa claro, eu estou fazendo aqui uma especulação, mas possivelmente, depois de todo aquele milagre que Deus fez através de Elias, e ele viu que nada mudou, continuou tudo no mesmo, talvez aquilo tenha sido uma carga emocional e espiritual sobre Elias, de tal forma que ele se abateu, meus amados. E quem sabe você não está desta mesma forma. Quem sabe não. Eu vou ser bem ousado nessa noite. Eu sei que tem pessoas aqui que estão dessa forma. Fez, né, orou, buscou, nada aconteceu. E talvez você hoje está abatido. Talvez hoje você esteja abatida dizendo assim: mas Deus, e aí? Irmãos, o profeta Elias, quando ouviu aquela ameaça daquela mulher, ele tirou os seus olhos de Jeová e contemplou a ameaça. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Porque enquanto ele estava com os olhos fixos em Deus, os milagres estavam acontecendo, mas quando ele parou para observar aquela ameaça, ele ficou abatido. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Porque, meus amados, muitas vezes os obstáculos nas nossas vidas têm esse poder. O poder, meus queridos, de fazer com que nós percamos o foco, não apenas em Deus, mas na nossa vida como um todo, o nosso foco profissional, o nosso foco relacional e principalmente o nosso foco em Deus, que é o pior. Quando nós perdemos, e sabe qual é o resultado disso? É o esgotamento, meus queridos. Mas, olha só, irmãos, Elias, ele temeu, e o medo tem o poder de cegar. Mas, pastor, como assim? Irmãos, o medo nos cega para os milagres de Deus. O medo nos cega para quem Deus é. Os irmãos estão entendendo? Porque se ele parasse e pensasse: ora, Deus fechou o céu quando eu orei. Deus ressuscitou um jovem quando eu orei. Quem é esta mulher? Mas o medo, meus queridos, fez com que ele esquecesse dessas coisas. Cegou ele para essas coisas, para as coisas de Deus. E quantas vezes, meus queridos, o medo, o temor do desconhecido, daquilo que está no futuro, que você não sabe o que vai acontecer, talvez tenha também te cegado. O medo das ameaças, o medo dos problemas, daquilo que você calcula vai dar errado. Talvez o medo disso também nessa noite esteja te cegando. E é por isso, meus queridos, que Deus trouxe essa palavra para nós, irmãos. Nós que estamos nesse desafio de leitura bíblica, nós lemos recentemente a história de Elias. Os irmãos sabem, estávamos lendo, né, 1 Reis 17, né, e quando eu li a história, novamente a história de Elias, irmãos, essa parte ficou, né, batendo no meu coração durante semanas, e eu fiquei: meu Deus, vou preparar uma mensagem para poder pregar, para poder ministrar. Não sabia eu, irmãos. Claro e evidente que Deus queria que eu pregasse nessa noite, mas Deus estava me preparando para algo que ia acontecer comigo, porque, irmãos, essa semana eu estive esgotado, não fisicamente, irmãos, mas emocionalmente, espiritualmente eu estive esgotado, não foi fácil, irmãos, e como Elias, eu também estive deitado. Não pedi a morte como Elias, mas eu estive deitado, quase desistindo de tudo. Os irmãos entendem, irmãos? Porque, irmãos, tem uma coisa com Elias que é muito linda e que eu e você temos que aprender.
é que mesmo nessa situação, irmãos, em que Elias estava esgotado, ele não viu nada acontecer, as ameaças continuaram. Mesmo assim, irmãos, ele decidiu: eu vou para Horebe, o monte de Deus. Você está entendendo, irmão? Mesmo esgotado, ele disse: eu vou ter um encontro com Deus. Você está entendendo o que é que Deus está falando para você nessa noite? Mesmo esgotado, mesmo abatido, mesmo não vendo nada acontecer na sua vida, continua caminhando para Horebe, porque Deus tem propósito contigo, porque Deus não te esqueceu, Ele continua com você, Ele nunca virou as costas para você e não virará. Talvez neste momento você esteja pensando: eu estou sozinho, isso não vem de você, nem vem de Deus, é uma seta do inferno. Deus nunca te deixou só. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando com os teus. Deus está trabalhando naquelas pessoas que te cercam, porque Ele te ama. Você não está entendendo, mas Deus está trabalhando em teu favor. E Ele não pede que você entenda o que Ele faça, o que Ele faz, porque os pensamentos dEle é muito mais elevado do que os nossos, são muito mais elevados do que os nossos. Os pensamentos deles não se pode contar, meus queridos. Os caminhos deles são insondáveis. Você não está entendendo, mas Ele nunca te abandonou. Você não está entendendo, mas Ele nunca deixou de ouvir você. Você não está entendendo, mas o que Ele tem preparado para você, você nem imagina. E Elias foi para Horebe. Mas observe, meus queridos, de onde ele estava para Horebe eram 128 quilômetros. É uma viagem para Campina Grande um pouquinho mais. E ele não foi a cavalo. Ele não foi com o Renault de Rivaldo. Ele foi a pé. Os irmãos entendem, irmão? E quando ele chegou em determinado momento, ele simplesmente desfaleceu. Tanto fisicamente quanto espiritualmente, ele estava esgotado. Mas observe, irmãos, se Deus tivesse esquecido Elias, e receba essa palavra aí, se Deus tivesse esquecido você, você já estaria morto. Porque se Deus tivesse esquecido Elias, Ele não teria enviado um anjo. Irmãos, e o anjo incomodou Elias. O anjo cutucou Elias: ei, preguiçoso, abre o olho aí, levanta, come, porque eu tenho ainda algo contigo. E olha só, irmãos, Elias levantou, viu o pão, né, comeu. Sabe o que foi que ele fez? Voltou a dormir. E segunda vez, o anjo veio e disse: ei, meu filho, vai dormir de novo, continua andando, porque eu quero me encontrar contigo em Horebe. Ele comeu, e com a força que Deus lhe deu, ele andou ainda 40 dias e 40 noites. Mas eu quero que você observe, irmão, que Elias estava demonstrando um quadro depressivo, porque os sintomas são muito claros, meus amados. O sono excessivo. Ele dormiu, comeu e dormiu de novo. Sono excessivo. Os irmãos entendem, irmãos? Essa fraqueza, o desejo de isolar-se. Ele queria estar só. Ele não queria estar no meio do povo. Ele foi para o deserto. Os irmãos entendem, irmãos? E o pior de tudo, ele pediu a morte. Porque ele deitou-se debaixo de um zimbro e disse: Senhor, agora eu quero morrer. Ele estava desenvolvendo, ele estava manifestando, melhor dizendo, um quadro depressivo. Mas Deus, irmãos, estava com ele neste quadro, neste momento. Enviou o anjo e disse: ei, peraí, não desista não, segue mais um pouquinho, recebe essa palavra aí. Não desiste não, continua andando, porque tenho eu algo ainda contigo. Eu quero me encontrar contigo ainda. Não chegou o teu fim não. Tem algo mais, tem algo além. As lutas são só um detalhe na sua vida. Eu vou dizer de novo, porque Deus me manda dizer. As lutas, as dificuldades, os obstáculos são só um detalhe, porque o que Deus tem preparado para você é muito mais. Isso pode parecer palavras jogadas ao vento, mas não é não, meu irmão. Porque Deus ministrou isso para mim. O que Ele tem preparado para mim é muito mais. É muito mais. E eu tenho que crer. Cabe a mim crer. Cabe a você crer. Irmãos, não é à toa que Deus te trouxe aqui nessa noite. Ah, pastor, mas que conversa. Eu já vinha. Não, meu irmão. Mas você veio pela atuação do Espírito Santo na sua vida. Ele trouxe aqui para ouvir esta palavra. Assim como o anjo ali alimentou Elias e diz: aí, levanta e segue. Hoje você está sendo alimentado e alimentada para seguir mais além, para ir um pouquinho mais, porque Deus quer ter um encontro maior contigo. Irmãos, e nós temos que perceber
o discernimento espiritual de Elias, porque Elias disse: eu vou morrer, essa mulher vai me matar. Né? Ele estava esgotado, mas mesmo assim ele quis encontrar-se com Deus. Mesmo assim ele procurou Horebe. Irmãos, a mensagem é muito clara para nós. Não desista. Deus está te alimentando, Deus está te acordando novamente e dizendo: ei, levanta, porque o caminho ainda é um pouquinho longo, vai mais além, porque lá na frente tu te encontrarás comigo. Irmãos, e quando Elias chegou no monte, o que ele fez? Procurou uma caverna. Mais uma vez, sintoma de quem está, né, num quadro depressivo, querendo se isolar, entrou numa caverna. Irmãos, e olha só que coisa, meus queridos. Os irmãos conhecem muito bem esse texto, até uma redundância eu falo aqui, mas vou falar. Veio um vento tempestuoso, mas Deus não estava no vento. E você pode ver que Elias nem se moveu. Aí veio um fogo, o vento rompeu as penhas e tal, e veio um fogo consumindo tudo. Elias nem saiu do canto, ficou lá, porque Deus não estava no fogo. Aí veio um vento cício, um vento calmo. Elias diz: aí é meu Deus querendo falar comigo. Colocou a sua capa sobre a sua cabeça e saiu para falar com Deus. Por quê, meus queridos? Talvez você esteja pensando: ora, mas é lógico que Deus queria falar no fogo, é lógico que Deus queria falar no vento veemente. Não, meu amado, minha amada, sabe por quê? Elias estava fragilizado. Não era no fogo que Deus queria falar com Elias, não era no vento veemente, era na calmaria, porque Deus sabia como tinha que tratar o seu profeta. Deus conhece você nesse momento que você está fragilizado e fragilizada, e é por isso que Ele está falando muito calmamente com você, dizendo: não desista. Nesse momento, irmãos, nesse período, né, que as pessoas buscam a pirotecnia espiritual, as pessoas gostam de ver manifestações, aquelas coisas todas, né? Aí tem muitas pessoas que se acham que Deus só fala assim. Não, meu irmão, não. Deus sabe como falar com você. Há momento que Ele fala no fogo, há momento que Ele fala no vento veemente, mas há momentos em que Ele fala no vento cício, porque Ele conhece você. E Ele sabia quem era o seu profeta. Ele sabia que ele estava machucado. E olha só, irmão, Deus fala para ele: Elias, eu não creio que naquele momento não foi aquela voz, como voz de muitas águas, né, que a Bíblia relata que é a voz de Deus, mas eu creio que foi uma voz muito suave, dizendo: Elias, o que é que você está fazendo aí? Sai e vem falar comigo. Olha só, irmãos. E Elias, quando sai, meus queridos, despeja para Deus tudo que ele estava sentindo. Ele diz: Senhor, mataram todos os teus profetas, só eu fiquei. E aquele rei está lá, e aquela mulher está lá. Olha só, irmãos, ele despejou aos pés do Senhor. Entenda que Deus está falando com você nessa noite. Não despeje esse teu problema, aquilo que está magoando você, aos pés do seu amigo, do seu parente, do seu vizinho. Não, meu irmão, despeja aos pés do Senhor, porque é Ele que vai dar a solução para o teu problema. Muitas vezes a gente fala demais, porque procura um irmão, procura outra coisa, irmãos, que nós precisamos de conselho realmente, mas isso que está lá dentro da tua alma, que está te fazendo ficar esgotado e esgotada, entrega para o Senhor, entrega a Ele, meu irmão, porque Ele vai usar pessoas para te abençoar. Ele pode até usar profissionais para te abençoar, mas é Ele que vai fazer, porque em primeiro lugar você precisa entregar ao Senhor. Amém, irmãos? Ele pode usar psicólogos, Ele pode usar pessoas mais abalizadas para te ajudar, mas em primeiro lugar, despeja aos pés deles. Amém, irmãos? E olha só que coisa linda, irmãos. Quando Elias percebeu que Deus ia falar, ele colocou a sua capa, né, sobre a sua cabeça. Não foi assim, irmãos? Sobre o seu rosto. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que não se fala com Deus de qualquer maneira. Você está entendendo, irmão? Não é de qualquer maneira, não. Mas como assim, pastor? Eu tenho que me vestir de determinada maneira, eu tenho que cortar meu cabelo de determinada maneira. Não, meu irmão. Isso quer dizer a reverência. Isso quer dizer, meu irmão, o temor que você tem ao Senhor, o respeito que você tem a Ele. Amém, queridos? Porque Deus, meu irmão, não é um moleque, não é um menino, não é qualquer pessoa. Ele é Deus. E Ele merece todo o respeito, a nossa reverência.
Entenda, irmão, que você não precisa tratá-lo de uma maneira distante, né, com a linguagem empolada, dizendo, ó Altíssimo Deus. Não, você pode chegar e dizer, paizinho querido, mas deve haver reverência. Você está entendendo, meu irmão? Deve haver um profundo respeito, e assim fez Elias. Agora veja, irmãos, depois que Elias depositou tudo aos pés do Senhor, Deus simplesmente disse, Elias, veja o que eu já fiz, porque existem muitos, centenas, que eu preservei. Diga glória a Deus, irmãos. Deus usou pessoas para preservar, né, os servos dele, os profetas, escondidos, sendo alimentados a pão e água, mas estavam escondidos. Ele disse, Elias, você não está só. Eu guardei centenas de pessoas e você nem sabe. Ou seja, aquele problema que era enorme para Elias, Deus disse, eu já tinha resolvido há muito tempo. Você se preocupou de besta. Está entendendo, irmãos? E ele disse, Senhor, mas eu não tenho ninguém para ficar no meu lugar. O rei está lá. Ele disse, não, você vai consagrar um novo rei. E eis que eu já ordenei a Eliseu a te substituir. Tudo estava resolvido, irmão. Os irmãos entenderam o que eu estou falando, irmãos? Aquilo que estava esgotando Elias já estava respondido por Deus há muito tempo. Elias não estava vendo, Elias não estava sentindo e nem cheirando, mas Deus já vinha trabalhando há muito tempo em favor dele. E eu digo para você nessa noite, é uma palavra profética, meu irmão. Deus está cuidando de você, você nem imagina desde quando. Esse problema que te aflige já está resolvido há tempos. Deus está trabalhando no oculto. Cabe a mim e a você simplesmente crer e descansar no Senhor. O esgotamento é difícil, irmãos. É difícil. É difícil nos colocar de pé de novo, mas não é impossível não. E nessa noite essa palavra é para te colocar de pé. Assim como Deus fez quando eu li no ciclo da leitura e Deus veio remoendo comigo esse texto. Todos os momentos que eu sentava para escrever alguma coisa, vinha de fato esse texto. Todos os momentos que eu estava cantando um louvor, vinha esse texto. Quando eu estava conversando com a minha família, vinha esse texto. E eu disse, Deus quer falar com a igreja. Mas Deus queria falar primeiro comigo, irmãos. Porque tudo que eu estou dizendo aqui para os irmãos, Deus ministrou primeiro para mim. E eis eu aqui de pé, crendo novamente. Porque Deus me alimentou e eu estou de pé novamente. E nessa noite Ele está querendo fazer isto com você. Ele está te alimentando. Ele está te dizendo, segue, não desista, continua indo para Horebe, não desista não volte lá para as terras de Moabe, não, continua andando para Horebe, para encontrar-se com Deus. Desista não. Pastor, mas eu estou fraco, eu estou cansado, abatido, mas mesmo com esses passos fracos e abatidos, continua andando, porque Deus está te alimentando para você conseguir novamente. Todas as vezes que você sentisse triste, lembre-se de Elias, que Elias não desistiu. Ele estava triste também, esgotado, mas ele continuou andando para Horebe. Que nós não desistamos, irmãos, que nós continuamos novamente, continuamos para sempre andando em direção a Deus. Ele está com você. Ele não desistiu de você. Ele não virou as costas para você. Você não está só. Vou dizer de novo, você não está só, Ele está contigo. Você pode não estar sentindo, porque, irmãos, nós temos essa, vou usar a linguagem jovem, tem essa onda de querer sentir. Eu quero sentir. Irmãos, nem sempre a gente sente, a gente simplesmente crê. Os irmãos entendem, irmãos? É bom quando a gente sente a presença de Deus, que se estremece, que dá glória a Deus, que dá vontade de sair pulando, que nem um doido. Isso é bom demais, meu irmão. Quem é que não gosta? Mas tem momento, meus queridos, que a gente não sente nada, apenas crê. E esses momentos são os momentos cruciais na nossa vida, divisor de águas. Então apenas creia. Você vai sentir a presença de Deus sempre. Você vai sentir a presença de Deus em muitos momentos, mas nesse momento apenas creia. Deus está com você. Deus está com você. Não voltou as costas para você. Ele não desistiu de você, ele continua simplesmente dizendo, venha para Horebe, porque o momento do encontro com Deus está pronto. Está certo. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Vamos terminar esse culto cantando aquele louvor que diz assim.